Hoje é sexta, 9 de agosto, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo entrou com uma representação na CBF reclamando da arbitragem contra a equipe do Bahia. Vou colocar aqui todos os detalhes apresentados pelo Botafogo e esse tipo de atitude, não sei se vale a pena, né? Porque já foi, como o Tairo Arruda disse, a terceira vez que o Alvinegro questiona, mas você tem que marcar presença, né? A presidente do Palmeiras diz, né, em todas as entrevistas que ela, quando tem alguma coisa para reclamar com a CBF, ela pega o seu avião e vai na Confederação Brasileira de Futebol. Porém, com a gente não adianta nada, as arbitragens só pioram. Além disso, o PVC, que está virando o Maurinho versão palmeirense, disse que a expulsão do jogador do Botafogo, o Gregore, foi justa. E o Luiz Henrique está na mira da seleção brasileira. E pensando nisso, eu acho que se ele tiver uma boa gestão de carreira, não vai para o Lyon no início do ano que vem não, porque ele pode repetir os erros de dois jogadores que estavam no Botafogo na última temporada. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta e daqui a pouco eu tô de volta. Tá chegando o Dia dos Pais, talvez não dê tempo para você comprar um produto na GoCase e chegar no Dia dos Pais. Porém, você pode dar aquele presente depois. Pai é amor, pai é vida, pai ama os filhos de qualquer maneira. E você pode comprar o presente pro seu pai lá na GoCase. Garrafinhas como essa daqui, ó, garrafinha que faz lembrar nossa camisa do Botafogo. Você pode comprar também carregadores de celulares personalizados, capinhas personalizadas, copos personalizados, incluindo a linha Fire, que são itens bem bacanas que você encontra lá na GoCase. Vou deixar aqui no primeiro comentário e na descrição, além do QR Code, o link da lojinha do Glorioso. Se você utilizar o meu cupom canal do TF, 5% de desconto, comprando 2 capinhas, ganha 2. Eu indico para vocês essa garrafinha e também os copos da GoCase. Ainda mais para quem gosta de tomar uma cervejinha gelada, um refrigerante gelado, um suco gelado. Sustenta pra caramba o copinho da GoCase. Pegue essa minha dica, porque vocês não vão se arrependerem. O PVC, que desde que saiu do Grupo Globo, tem tido alguns comentários que, na minha opinião, são estranhos, né? Que fogem daquilo que o PVC sempre foi. Um cara muito coerente, um cara que eu sempre admirei, mas tem fugido um pouquinho da coerência. E ele falou ontem no UOL a respeito da expulsão, né? Que foi colocada pelo Rafael Klein com a ajuda do Daniel Nobre Bins, o assistente de VAR. Segundo o PVC, em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Temos crise da arbitragem, isso tem. Mas se pegar a ferro e fogo, a expulsão do Gregore, não estou dizendo que ela é justa. Ela é plausível. Rogério Ceni foi absolutamente correto na entrevista coletiva. É um lance que cabe cartão vermelho. Aí ele fala: a entrevista do Rogério Ceni foi muito justa e correta. Pode-se discutir o tamanho da intensidade do choque. O Gregore estica o braço esquerdo e o dedo dele bate no olho do Arias, que saiu com ferimento. Você pode dizer que podia não expulsar, mas podia expulsar. Mas aí é lance de interpretação. Não é um absurdo a expulsão. Mas o PVC, nessas falas dele, e o que me incomoda, é que ele diz que é um lance de interpretação. E a interpretação é no campo de jogo. A interpretação não é do assistente de vídeo. Quem viu a jogada, quem analisou a jogada, foi o Rafael Klein, na hora que ela aconteceu. Não é o Daniel Nobre Bins, que é o assistente de vídeo, que tem que chamar. São vários erros que estão acontecendo contra o nosso clube, mesmo no Campeonato Brasileiro, onde nós somos líderes da competição, e mesmo com vários erros contra, nós somos líderes da competição. Mas em uma competição de mata-mata, um erro como este prejudica, elimina. E você vê o PVC, que é um jornalista muito experiente, muito inteligente, entrar nessa linha. Pode ser, como não pode ser. Não, PVC, não era para ser. Porque você disse no final da sua frase que era um lance interpretativo. O VAR não pode induzir um árbitro a mudar a sua interpretação e o lance. E como você falou, podia ser, como não podia ser. Só se o Gregore tivesse deixado o cotovelo na cara, como não deixou. Foi apenas a mão encostando no rosto do jogador. Ali, nem pegou no olho, pegou aqui um arranhão, uma unha grande. Você pega aqui, ó, pode arranhar. Outros jogadores já tomaram o dedo nos olhos. E o lance que ninguém fala, e foi a entrada do Tassiano no goleiro John do Botafogo. Foi um lance sem querer, mas o John recebe
uma pesada do Tassiano. E por falar nisso, nesse erro que aconteceu diante da equipe do Bahia, o Glorioso abriu uma representação oficial na CBF. Segundo o Alvinegro, a nota que foi colocada, do ofício enviado pelo nosso clube, ocorre que, de maneira descabida, o árbitro de vídeo chamou o de campo para revisar a jogada, culminando com a expulsão do atleta Gregory, prejudicando o Botafogo, que se viu obrigado a atuar com um atleta a menos durante toda a segunda parte, mas também o espetáculo, sem que nada que justificasse a expulsão tivesse ocorrido. Clube nenhum, torcedor nenhum, comentarista nenhum está satisfeito com a arbitragem brasileira. A insatisfação é geral e irrestrita, até porque, a cada dia, a péssima qualidade demonstrada mancha ainda mais os campeonatos nacionais e desvaloriza o principal esporte brasileiro. Está cada vez mais difícil esperar por qualquer providência ou melhoria. Haja vista o total descaso para com os ofícios anteriores, de modo que esse expediente, fatal e infelizmente, servirá tão somente para registrar, outra vez, o completo despreparo e incapacidade da entidade máxima do futebol de comandar e gerir a contento a modalidade e seus campeonatos. Foi uma nota forte do Botafogo, o terceiro ofício enviado pelo nosso clube, e certamente não vai adiantar para P nenhuma, porque a CBF ela não responde, não muda nada, colocou um árbitro grotesco para apitar o nosso jogo depois de amanhã contra a equipe do Juventude, o Flávio Rodrigues de Souza. Ele apitou 2 vitórias alvinegras nesse campeonato brasileiro, vitória sobre o Fluminense por 1-0, e nesse jogo que ele apita a partida contra o Fluminense, tem a entrada do Calegari, se eu não me engano, o Martinelli, não me lembro qual dos 2 jogadores do Fluminense, no próprio Gregory, e não tem a expulsão, O campo ele não expulsa e o VAR não chama para ele avaliar, porque eles acharam que não foi um lance brusco. Mas a mãozada do Gregory foi brusca, O Gregory quase tendo a sua canela arrancada em um jogo contra o Fluminense não foi vista como algo criminoso, E quem estava em campo era o Flávio. E ele vai apitar o nosso jogo contra o Juventude. Futebol brasileiro, meus amigos. Futebol brasileiro. E por falar em futebol brasileiro, claro que muitos torcedores vão falar assim, não tem que falar em seleção brasileira, não, era a CBF, mas a gente tem que pensar nos jogadores. E boa parte dos jogadores pensam em atuar pela seleção do seu país. E hoje, se a gente tem um jogador no nosso elenco que está merecendo uma convocação para a seleção brasileira, chama-se Luiz Henrique. E ele esteve recentemente na lista dos reservas da Copa América. E hoje, visando as eliminatórias da Copa do Mundo, que nós teremos jogos em setembro, o Luiz Henrique é um jogador que pode ser convocado pelo técnico Dorival Júnior, que já esteve recentemente até mesmo no estádio Newton Santos. E essa convocação do Luiz Henrique, caso aconteça, ele virar um jogador de seleção brasileira, se ele for um cara bem orientado pelo seu staff, isso pode mudar os caminhos dele visando o Lyon. Por que eu tô falando isso? Se ele voltar para a Europa, a gente não sabe se ele vai ter espaço, se o técnico vai utilizá-lo, se ele será um jogador que não terá uma rápida adaptação à equipe francesa, pode chegar lá e ser titular e jogar normalmente. Mas se ele não for, pode acontecer com ele a mesma coisa que houve com Perry e Adrielson. O Perry, principalmente, era um goleiro que foi convocado em todas as convocações do Fernando Diniz para a seleção brasileira, e a partir do momento que ele vai para o Lyon e não tem espaço, vira um reserva, joga apenas as competições de mata-mata, se é que a gente pode colocar assim, ele perdeu espaço na seleção brasileira. E o Luiz Henrique tem que pensar nisso. Se ele seguir no Botafogo, ele vai seguir nos holofotes. O Botafogo hoje é um time que briga por títulos, é um time que é visto por todos e tem um grande time. E tendo um grande time facilita para que os jogadores sejam convocados. Você não está no Botafogo jogando um elenco fraco que não vai brigar por nada ano que vem. O Botafogo vai continuar brigando por Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e etc. Vamos continuar. Isso é algo que virou corriqueiro para o nosso clube. E o Luiz Henrique tem que ter essa noção. Então, se ele tem um bom staff e se ele for convocado para a seleção brasileira, ir para a Europa, no meu entendimento, será um erro gigantesco. Porque se ele ficar no Botafogo mais uma temporada, mais 2, sei lá, ele é o jogador do clube, no meu entendimento, ele vai seguir na seleção brasileira. Mas quem manda na carreira dele é ele e seu staff. Aqui tá apenas o jornalista dando uma sincera opinião. Beijo, tchau, tchau. Fui, volto ali por volta de 1h e pouca, mais ou menos, com o nosso almoço com o TEF. Valeu, galera. Fui. Tamo junto sempre. Valeu.